Pedro jurou que nunca abandonaria Jesus. Disse que iria até a prisão, até a morte, se fosse preciso. Mas poucas horas depois, diante de pessoas simples, diante de uma criada, diante do medo, ele disse que nem conhecia o Mestre. E o mais doloroso é que Jesus já sabia. Jesus já tinha avisado. Antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes aquele que mais o amava. Imagine o peso disso. Não foi um inimigo distante. Não foi alguém que ouviu falar de Jesus apenas uma vez. Foi Pedro, o discípulo que caminhou sobre as águas, o homem que viu milagres de perto, o homem que declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O homem que viu cegos enxergarem, mortos ressuscitarem, leprosos serem purificados e tempestades obedecerem à voz de Jesus. Esse mesmo Pedro, quando a pressão chegou perto demais, teve medo de ser reconhecido como um dos discípulos. Pedro não aceitou. Talvez olhando para si mesmo como alguém mais forte do que os outros, talvez falando com sinceridade, mas sem conhecer a profundidade da própria fraqueza, ele respondeu que, ainda que todos abandonassem Jesus, ele jamais o abandonaria. Pedro não estava brincando. Ele acreditava na própria coragem. Ele achava que seu amor seria suficiente para sustentá-lo. Mas existe uma diferença enorme entre amar Jesus em um lugar seguro e permanecer firme quando seguir Jesus pode custar tudo. Jesus olhou para Pedro e revelou algo que deve ter cortado seu coração. Naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Pedro insistiu. Disse que, mesmo que fosse necessário morrer com Jesus, jamais o negaria. Os outros discípulos também disseram o mesmo. Mas Jesus não estava tentando humilhar Pedro. Ele estava mostrando que a autoconfiança humana é frágil quando não está sustentada pela graça de Deus. Depois disso, Jesus foi ao Getsêmani. Aquele jardim se tornou um lugar de agonia. Enquanto os discípulos lutavam contra o sono, Jesus lutava em oração. Sua alma estava profundamente triste. Ele sabia o cálice que teria de beber. Ele sabia que carregaria o peso do pecado, a rejeição, a dor e a morte. Pedro estava ali, perto, mas não conseguiu vigiar. Jesus pediu que eles ficassem acordados, mas eles dormiram. A carne era fraca. A frase que Jesus disse naquele jardim parecia já explicar o que aconteceria com Pedro. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus foi preso. E quando o mestre foi levado, os discípulos fugiram. Pedro, porém, não desapareceu completamente. Ele seguiu de longe. Essa expressão revela muito. Seguir de longe é uma das posições mais perigosas da fé. A pessoa ainda não quer abandonar Jesus, mas também não quer ser identificada demais com ele. Ela ainda observa, ainda acompanha, ainda sente algo no coração, mas mantém uma distância segura para não se comprometer. A primeira negação veio quando uma criada se aproximou e disse que Pedro também estava com Jesus, o galileu. Não era um soldado romano com uma espada apontada para ele. Não era uma autoridade exigindo uma confissão formal. Era uma serva, uma mulher simples, reconhecendo seu rosto. E Pedro respondeu diante de todos que não sabia do que ela estava falando. A primeira queda raramente parece o fim. Às vezes parece apenas uma saída rápida, uma frase para escapar de um constrangimento, uma mentira pequena para evitar um problema grande. Mas toda negação começa quando a pessoa escolhe se proteger em vez de permanecer verdadeira. Pedro saiu para a entrada do pátio. Talvez quisesse se afastar daquela roda. Talvez seu coração já estivesse acelerado. Talvez tentasse convencer a si mesmo de que aquilo não tinha sido tão grave. Mas então, outra pessoa o viu e disse aos que estavam ali que ele também estava com Jesus de Nazaré. A pressão aumentou. Agora não era apenas uma pergunta, era uma identificação diante de outros.
E Pedro negou de novo, dessa vez com juramento, dizendo que não conhecia aquele homem. Mas a queda ainda não tinha terminado. Algum tempo depois, os que estavam ali se aproximaram e disseram que certamente Pedro era um deles, pois seu modo de falar o denunciava. Seu sotaque revelava sua origem. Ele podia tentar esconder sua identidade, mas havia marcas nele. Quem anda com Jesus carrega sinais, mesmo quando tenta disfarçar. O mundo percebe algo. A voz, a história, os hábitos, a memória, tudo denuncia que aquela pessoa já esteve perto do Mestre. Então, veio a terceira negação. Pedro começou a praguejar e jurar que não conhecia aquele homem. Foi o ponto mais escuro. Não foi apenas uma frase de medo. Foi uma tentativa desesperada de apagar qualquer ligação com Jesus. E, imediatamente, o galo cantou. O som do galo não foi apenas um detalhe da madrugada. Para Pedro, foi como uma espada atravessando a alma. Em um segundo, ele se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cantasse, você me negará 3 vezes. E então, aconteceu algo ainda mais profundo. Jesus virou-se e olhou para Pedro. A Bíblia não descreve longamente esse olhar, mas ele deve ter carregado tudo ao mesmo tempo: verdade, dor, misericórdia e amor. Não era o olhar de alguém surpreso. Jesus não estava decepcionado como quem descobriu algo que não sabia. Ele já sabia. Mas mesmo sabendo, ainda amava Pedro. Esse é um dos pontos mais poderosos dessa história. Jesus conhecia a queda antes que ela acontecesse, e ainda assim chamou Pedro para perto, ainda assim lavou seus pés, ainda assim partiu o pão com ele. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Não foi um choro superficial. Foi o choro de quem se viu por dentro. O choro de quem percebeu que não era tão forte quanto imaginava. O choro de quem prometeu fidelidade e encontrou covardia. O choro de quem amava Jesus, mas falhou justamente quando o amor precisava se mostrar firme. Há lágrimas que não nascem apenas da culpa, mas do choque de perceber que o coração humano pode cair mais fundo do que esperava. Depois da crucificação, Pedro teve que conviver com a memória do que fez. Imagine o sábado de Pedro. Jesus morto, o Mestre sepultado, e dentro dele, a última lembrança viva daquele olhar no pátio. Talvez ele pensasse que tudo tinha acabado. Talvez acreditasse que não havia mais lugar para ele entre os discípulos. O inimigo sabe usar a culpa como corrente. Ele não quer apenas que a pessoa peque. Ele quer que, depois da queda, ela acredite que não pode mais voltar. Mas no terceiro dia, o túmulo estava vazio. As mulheres foram ao sepulcro e receberam a notícia de que Jesus havia ressuscitado. E em uma das mensagens mais cheias de misericórdia, foi dito que avisassem aos discípulos e a Pedro. Não era apenas avisem aos discípulos. O nome de Pedro aparece de modo especial, como se o céu estivesse dizendo: ele caiu, mas não foi esquecido. Ele negou, mas ainda é chamado pelo nome. Ele chorou de vergonha, mas ainda faz parte da mensagem da ressurreição. Mais tarde, Jesus encontrou Pedro de uma forma profundamente simbólica. À beira do mar, depois de uma pesca milagrosa, Jesus preparou uma refeição. Havia brasas ali. Isso importa. Pedro tinha negado Jesus perto de um fogo, aquecendo-se no pátio. Agora, Jesus o chama para perto de outro fogo, não para acusá-lo, mas para restaurá-lo. O lugar da lembrança dolorosa se torna o lugar da cura. Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. Não perguntou apenas uma vez, perguntou 3 vezes. Para cada negação, uma oportunidade de reafirmar o amor. Pedro ficou entristecido, porque Jesus perguntou pela 3ª vez. Mas aquela tristeza fazia parte da cura. Jesus não estava torturando Pedro com o passado. Ele estava reconstruindo aquilo que tinha sido quebrado. Cada resposta de Pedro era como uma pedra sendo recolocada na base de sua alma. E a resposta de Jesus foi surpreendente.
apacenta as minhas ovelhas. Jesus não apenas perdoou Pedro, Jesus confiou uma missão a ele. Isso é difícil de compreender para quem pensa que Deus só usa pessoas que nunca caíram. Jesus colocou cuidado nas mãos de alguém que havia falhado. Colocou responsabilidade nas mãos de alguém que conhecia a própria fraqueza. Talvez justamente por isso, Pedro pudesse cuidar melhor de outras ovelhas feridas. Quem foi restaurado pela misericórdia, aprende a tratar os outros com misericórdia. A história de Pedro mostra que a queda de um servo de Deus não precisa ser o fim da história. Mas também mostra que ninguém deve brincar com a própria fragilidade. Pedro caiu porque confiou demais em si mesmo, orou de menos, seguiu de longe e se aqueceu no fogo errado. Esses detalhes ensinam muito. Quando alguém começa a seguir Jesus de longe, quando deixa de vigiar, quando troca a oração por autoconfiança, quando se mistura em ambientes onde precisa esconder a fé para ser aceito, a negação pode chegar antes que perceba. A negação nem sempre acontece com palavras diretas. Às vezes, a pessoa nega Jesus nas escolhas, nos negócios, nos relacionamentos, nas conversas, na maneira como trata os outros, na vergonha de parecer cristã, no silêncio quando deveria defender a verdade, na vida dupla que mantém longe dos olhos de todos. A boca pode dizer que crê, enquanto as atitudes dizem que não conhece. E o galo canta de muitas formas. Uma crise, uma perda, uma palavra, uma lembrança, um culto, uma madrugada, um arrependimento que chega de repente e mostra que algo está errado. Talvez a parte mais bonita seja perceber que Pedro não voltou a ser apenas o que era antes. Ele se tornou mais quebrantado, mais consciente, mais dependente. Depois, no livro de Atos, vemos Pedro levantando-se com coragem para anunciar Jesus publicamente. O mesmo homem que negou diante de uma criada, pregou diante de uma multidão. O mesmo homem que teve medo de ser reconhecido como discípulo, declarou que Jesus havia ressuscitado. O mesmo homem que chorou amargamente, se tornou instrumento para que muitos fossem alcançados. Isso fala com qualquer pessoa que já prometeu mudar e caiu de novo. Qualquer pessoa que já disse que nunca faria algo e fez. Qualquer pessoa que ama Jesus, mas se entristece com as próprias contradições. Pedro nos lembra que amar Jesus não significa nunca falhar, mas também nos lembra que falhar não é desculpa para permanecer longe. O arrependimento verdadeiro não corre para se esconder. Ele chora, mas volta. Ele reconhece, mas não desiste. Ele aceita ser tratado por Jesus. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Judas também sentiu peso, mas se perdeu na desesperança. Pedro chorou amargamente, mas foi alcançado pela graça. O remorso olha para o pecado e diz: acabou. O arrependimento olha para Cristo e diz: eu preciso voltar. O remorso isola. O arrependimento se rende. O remorso acredita que a queda é maior que Deus. O arrependimento descobre que a misericórdia de Deus é maior que a queda. Por isso, essa história não é apenas sobre a fraqueza de Pedro, é sobre a fidelidade de Jesus. Antes da negação, Jesus já havia dito que tinha orado por Pedro, para que sua fé não desfalecesse. Repare, Jesus não disse que Pedro não seria abalado. Ele disse que sua fé não acabaria. Há momentos em que Deus permite que a autoconfiança seja quebrada para salvar a fé. Pedro perdeu a ilusão de ser invencível, mas não perdeu o chamado. Perdeu a pose de coragem, mas encontrou a dependência verdadeira. Talvez você esteja vivendo um tipo de pátio agora. Talvez exista uma área da sua vida onde você se aquece no fogo errado, tentando parecer neutro, tentando não ser reconhecido, tentando evitar o custo de seguir Jesus de perto. Talvez você não tenha dito com a boca que não conhece Cristo, mas suas escolhas têm dito isso em silêncio. O chamado dessa história não é para fingir força, é para voltar ao lugar da sinceridade.
É para reconhecer que ninguém vence a noite da provação apenas com promessas bonitas. É preciso vigiar, orar e permanecer perto. Então, quando você lembrar de Pedro, não veja apenas o homem que negou. Veja o homem que foi procurado pela graça. Veja o discípulo que descobriu que seu amor era frágil, mas o amor de Cristo era firme. Veja alguém que aprendeu que prometer é fácil, permanecer é difícil, mas ser restaurado por Jesus é possível. E se um dia o galo cantar dentro da sua alma, se a consciência despertar e você perceber que se afastou, não corra para mais longe. Volte. Chore se for preciso. Confesse. Deixe Jesus olhar para você com verdade e misericórdia. Porque a mesma história que mostra Pedro dizendo, "Não conheço esse homem", também mostra Jesus dizendo, de muitas formas, "Eu ainda conheço você. Eu ainda chamo você pelo nome. Eu ainda posso restaurar você." E quando a graça de Cristo encontra um coração arrependido, até a lembrança mais amarga pode se tornar o início de um testemunho poderoso.